Esse vídeo tem um cachorro latindo. Esse vídeo vai ser um pouco diferente de qualquer outro vídeo que eu já tenha feito, eu acho, se não me engano. Mas é exatamente por isso que eu criei esse canal. Então vamos lá. Eu pensei em fazer esse vídeo ontem e eu não sei muito o que eu vou fazer, na verdade. Eu só pensei no assunto, uma coisa que aconteceu comigo, eu vou falar sobre isso, que eu acho que é uma coisa interessante. Eu já pensei em fazer vídeos assim antes, mas eu nunca fiz porque eu nunca achava que condizia com os assuntos que eu abordo normalmente no meu outro canal. Mas, como eu já falei, eu criei esse canal justamente para vídeos diferentes, para vídeos sem conexão com qualquer outra coisa, então... Vamos lá, rotina. Assim, eu tenho uma rotina. Eu sempre tive uma rotina bem definida. Atualmente, eu acordo de manhã, eu como um iogurte, eu pego um ônibus pra faculdade, eu chego lá, eu tenho aula, falo com meus amigos e tal. E aí eu almoço, chego em casa, sei lá, vejo vídeos do YouTube, ou gravo um vídeo pro YouTube, ou faço tarefa, faço trabalho, alguma coisa assim, e aí eu vou dormir. Basicamente isso na minha vida. E assim, um dia ou outro eu saio, mas é basicamente isso. Raramente faço coisas diferentes, mas isso não vem muito ao caso. Outro dia, semana passada, eu tava num ônibus voltando pra casa e eu... Foi muito engraçado, na verdade. Foi engraçado depois, na hora eu não fiquei muito feliz não. Tinha pouca gente no ônibus, aí o ônibus parou no ponto que eu desço. Aí, tava eu e tinha uma senhora sentada atrás de mim. Aí ela levantou e eu pensei, bom, ela levantou e começou a andar pra sair. Eu falei, bom, ela vai sair do ônibus, né? Aí eu andei atrás dela, tava andando meio devagar. E aí quando ela chegou na porta do ônibus, ela não saiu, ela simplesmente parou. E aí a porta do ônibus fechou e o ônibus continuou andando pro próximo ponto. Eu falei, pô, sacanagem, né? A mulher não ia descer, eu achei que ela fosse, mas tudo bem. Eu podia ter pedido pro motorista parar de novo pra eu descer, mas eu não importava em andar 500 metros a mais pra chegar em casa. Eu não queria trabalhar a vida das pessoas. Aí eu fiquei quieto. Esperei descer no ponto seguinte. Eu desci no ponto seguinte, que devia ser uns 500, 700 metros depois, e eu senti uma coisa muito estranha na minha mente. Porque eu desci e era na mesma rua. Do ponto que eu tava, eu conseguia ver mais ou menos o ponto que eu normalmente desço, mas eu nunca tinha olhado pra esse lugar. É um lugar tão perto, essa rua, essa parte da rua era tão perto de um lugar que eu passo todo dia, mas eu nunca tinha prestado atenção nesse lugar. E eu comecei a olhar ao redor. E tem um restaurante, que é uma pizzaria, tem um prédio antigo que tá meio em ruínas, tem, sei lá, a rua é mais estreita, tem uma árvore ali, uma árvore aqui, tem tipo uma florestinha ali. E aí, eu não sei, é difícil explicar, mas eu senti uma coisa muito estranha em mim, porque eu saí da minha rotina. Nesse momento, eu saí da minha rotina. Aí eu andei até o ponto que eu normalmente desço no ônibus. De lá eu andei até minha casa, cheguei e fiquei pensando nisso. E me deu uma felicidade, me deu uma coisa diferente em mim, de certa forma. Porque essa coisa que aconteceu, eu saí da rotina e isso tornou o meu dia único. E eu sempre ouvi as pessoas falarem, tipo, você tem que sair da rotina, fazer uma coisa diferente todo dia. E eu nunca tinha entendido muito bem o que era fazer uma coisa diferente. E aí eu entendi que muitas vezes, quando você tenta fazer alguma coisa diferente, você acaba inconscientemente fazendo uma coisa que você faz sempre. Você acha que tá fazendo uma coisa diferente, mas você tá fazendo a mesma coisa. E no cinema, não é uma coisa diferente, se você sempre vai no cinema. Talvez não com tanta frequência, mas você entende o que eu quero dizer? Eu acho que na maioria das vezes, você precisa de que alguma coisa externa te empurre pra fora da sua rotina pra você de fato sair da sua rotina. Foi o que aconteceu comigo, foi sem querer, eu desci no ponto seguinte. Me vi numa situação diferente. E aquele dia que eu vivi foi um dia completamente normal. Eu jamais lembraria daquele dia, olharia para aquele dia com um olhar diferente se não tivesse acontecido isso. Se eu não tivesse descido no ponto seguinte, seria mais um dia normal na minha vida. Mas por que isso aconteceu? Porque essa coisa diferente na minha vida aconteceu, esse dia passa a ser um dia único na minha vida. E talvez daqui a anos, que eu for pensar no segundo semestre de 2017, eu vou pensar naquele dia que a senhora não me deixou sair do ônibus no ponto que eu geralmente desço e eu acabei descendo no ponto depois. E eu fiquei muito feliz com essa realização que eu tive, porque aí eu finalmente entendi o que realmente torna os seus dias únicos. Como manipular a sua percepção de tempo. Quando você faz uma viagem, eu tô viajando um pouco, eu não escrevi nada pra falar nesse vídeo, só tô pensando. Quando você viaja, por exemplo, muitas vezes, durante a viagem, parece que o tempo passa mais rápido do que num dia normal, mas depois, quando você lembra dessa viagem, depois de meses ou anos, parece que o tempo da viagem durou muito mais do que o tempo normal de uma semana, por exemplo. Eu senti muito isso quando eu fiz intercâmbio, por exemplo. Se você não sabe, eu fiz intercâmbio pro Canadá em 2014, eu fiquei 5 meses lá, e esses 5 meses pareceram que duraram mais que um ano. Quando eu paro pra pensar
nesse período de tempo. Assim, se eu paro pra pensar em outros períodos de tempo de 5 meses, eles parecem infinitamente menores do que o período de 5 meses que eu tava no Canadá. Porque lá eu saí da rotina de uma maneira completamente, era uma língua diferente, eram pessoas diferentes, era um lugar diferente, um clima diferente, uma umidade do ar diferente, era tudo diferente. E isso muda a nossa percepção do tempo. E a outra coisa que eu não realmente pensei, nossa, vou pro Canadá, vou lá pro Canadá. Não, é uma coisa que meio que me empurrou pra fora da rotina. Coisas simples na sua vida, não precisa ser uma coisa muito grande, muito grandiosa, muito diferente. Só uma coisa simples, tipo descer do ônibus no ponto seguinte. Essa coisa faz o seu dia ficar diferente. E por mais que eu faça isso sempre a partir desse dia, se eu sempre desço no ponto seguinte ao que eu geralmente desço, e isso passe a ser a minha rotina, o dia em que isso virou minha rotina, o dia que isso aconteceu pela primeira vez, vai sempre ficar marcado na minha mente, vai sempre ficar na minha memória, por mais que eu faça isso de novo. Tente sair da sua rotina todo dia, tente fazer uma coisa diferente todo dia. Vai pra casa num caminho diferente, de repente, sei lá, eu acho que essas são essas pequenas coisas que você faz diferente a cada dia que realmente tornam a sua vida uma vida de verdade. Faz você sair do seu piloto automático e realmente perceber o mundo e fazer e dar uma identidade única pra cada dia. Eu não sei se o que eu falei agora fez algum sentido, na minha cabeça fez um pouco de sentido. Eu já sei que esse vídeo não vai ter muitas views, muitos comentários, muitos acessos mesmo, então não me importo muito com o sentido das minhas frases. Mas acho que é isso, eu falei tudo o que eu queria falar. Se você viu esse vídeo até aqui, não se esqueça de fazer coisas diferentes na sua vida. Eu não tô pedindo pra você dar like nesse vídeo, nem se inscrever no canal. Espero que você seja feliz. Tchau.